E para iniciar nossa aula, vamos abrir aqui o nosso slide, lembrando para vocês aquela coisinha chata que eu sempre falo. Primeira fase, ou independente de primeira ou segunda fase, mas isso é mais importante, primeira fase, façam questões, mínimo de 50 por dia. Se não conseguir fazer 50, pelo menos faça 20. Assista a aula 5 vezes, caso vocês não tenham tempo de verificar outro conteúdo. Mas o principal é aula, assista rapidamente, no mínimo 5 vezes, para você reforçar o conteúdo de sua mente e depois faça questões. Se puder dividir o dia, um dia você assiste aula, assiste todas as aulas, que dá para assistir todas as aulas em um dia completo. E depois você tira um dia só para fazer questões, para fixar bastante o tema na sua mente durante esses 3 meses. Vocês vão ver a questão do exame de ordem é uma questão mínima. Tudo é constância e repetição. Se você tiver constância e repetição e tiver uma boa base, é claro, é algo que vai ser bem rápido para vocês. Se não tiver uma boa base, vocês vão construir essa boa base assistindo aula, fazendo questões e corrigindo as questões que vocês, por acaso, erraram e não sabem por que erraram. Mas é isso aí, gente. Estou um pouquinho chato, mas gosto de sempre repetir para que vocês atinjam os seus objetivos, aqueles que estão aí a lograr exame de ordem. Aos colegas que só querem conhecer um novo conteúdo, vamos começar nossa aula também, hoje, ainda sobre jornada de trabalho. Deixa eu acertar o slide. Vamos continuar. Falando aí sobre a prorrogação de jornada, é importante dizer que essa prorrogação não pode exceder 2 horas de trabalho, a não ser em situações bem peculiares. Um serviço, por exemplo, que não pode ser interrompido e que há uma necessidade extraordinária de complementar aquele serviço. Um exemplo bem corriqueiro aqui que me vem à mente, você que trabalha no frigorífico e a câmara frigorífica venha a quebrar. O gerador só tem uma autonomia, vamos dizer aí, de 6 horas para funcionar. Então, é feito todo um aparato de funcionários para que se retire toda aquela carne daquele freezer quebrado e se coloque no outro, ou se coloque nos caminhões frigoríficos, para que assim não venha ter prejuízo na empresa e se perder a carga. Numa situação dessa, é bem provável que se passe das 2 horas. E dessa forma, é uma situação extraordinária. Em casos que não são extraordinários, é importante dizer que a jornada não poderá ultrapassar 2 horas. As formas de pactuação, formas em que você poderá, juntamente, você empregador com seu funcionário ou funcionário com o empregador, fazer um acordo, pode ser acordo entre eles, acordo individual, pode ser um acordo coletivo entre empresa e sindicato, ou convenção coletiva, que é entre representantes das empresas e dos sindicatos. Adicional mínimo dessa jornada extraordinária é de 50%, salvo convenção coletiva ou lei mais vantajosa. Essa matéria está lá no artigo 7º, inciso 16 da nossa Constituição Federal. Outra coisa importante também, que eu não poderia deixar nesse slide, é sobre as características do contrato. Para menores de 18 anos, a prorrogação não poderá ser remunerada, devendo haver um descanso em outro dia, tendo também a questão do respeito das 48 horas semanais. Sou estranho, né? Não seria 44, não, gente. É 48 horas semanais mesmo. E se tratando de motivo de força maior, como eu já falei para vocês, não pode ser uma jornada superior a 12 horas e tem que ter um adicional mínimo de 50%. Em atividades insalubres, deverá haver autorização. Em atividades insalubres, apenas com autorização do Ministério do Trabalho, artigo 60. A prévia a jornadas de 12 horas por 36, conforme a gente já viu na outra aula, em que a pessoa trabalha num dia e há a folga no outro dia.
E peço também que vocês tenham atenção para prestar horas extras, sim. E aí, lembrando aquela questão, que é bem interessante. Quem trabalha em regime de 6 horas não poderá prestar hora extra. E quem trabalha em regime de 4 horas poderá prestar até 2 horas extras. Foi assim que foi determinado lá na Lei 13.467 de 2017, a nossa conhecidíssima reforma trabalhista. Na hipótese de rescisão de contrato, sem que tenha havido a compensação das horas extraordinárias, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da rescisão. Ressalvada, né, a questão referente ao regime 12 por 36, que não foi absolvido pela reforma trabalhista. Acordo de compensação de jornadas, o banco de horas, consiste em você deixar, por exemplo, a pessoa trabalhou 1 hora a mais no dia de segunda. Então, ficará com crédito. Esse crédito é o banco de horas. E o interessante aí, esse banco de horas só poderia ser acertado por acordo ou convenção coletiva. Teria que ter a representação do sindicato. Com o advento da Lei 13.467 de 2017, pode ser também agora por acordo individual. Lembrando que tem que ser no período máximo de 1 ano, não podendo ultrapassar 10 horas por dia. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e banco de horas. Isso é outra coisa também que veio com a alteração da legislação trabalhista aí na reforma, porque antigamente, se houvesse a prestação de horas extras habituais, haveria essa descaracterização da jornada de trabalho, algo que não ocorre mais. Lembrando também que o não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, que é aquele acordo verbal, não implica na repetição do pagamento das horas excedentes à jornada diária, sendo apenas devido ao respectivo adicional. Seguindo aí, importante falar sobre a OJ 355, que falava sobre a não observância do intervalo interjornada. O que é o intervalo interjornada? O intervalo entre uma jornada ou outra. Não confunda esse intervalo interjornada com o intervalo intrajornada, que é o intervalo para descanso, para repouso e alimentação. E aí é importante dizer que, com o advento da reforma, em que se dizia o desrespeito do intervalo mínimo interjornada acarreta, por analogia, os mesmos efeitos que a questão das horas extras, devendo se pagar a integralidade das horas. Isso daí eu sublinhei, foi grifo nosso, porque você só vai pagar naquilo que foi prejudicado e não mais na integralidade das horas. Diga-se de passagem que isso também vai ser bastante discutido, já que não houve uma alteração da súmula. Outra questão também, regime de compensação simples, que é o sistema de compensação voltado para horas extras que serão compensadas em curtos períodos. Isso pode ser pactuado através de acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, de acordo com a nossa súmula 85, inciso 1 do TST. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito escrito para compensação no mesmo mês. Isso aí foi algo trazido pela Lei 13.467, inclusive referente à compensação através de acordo tácito. Mas, se houver respeito entre as partes, a meu ver, não é prejudicado, havendo, né, o cumprimento da devida compensação pelo empregador. Outra questão também é referente aos regimes de compensação do banco de horas. Sistema de compensação voltado para compensação por períodos mais longos.
As características. A compensação de jornada de trabalho em atividade insalubre prescinde da inspeção prévia da autoridade competente. Isso daí foi cancelado. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Isso daí foi prejudicado pela Lei 13.467 de 2017. Essa redação era da súmula 85, item 4 do TST. Agora a gente já sabe que, na verdade, descaracterizava. E agora não descaracteriza. Eu faço essa seguinte correção aí. Eu acabei, né, já atualizando, de acordo com a norma. E outra coisa também, admite-se o regime 12 por 36. Antigamente só se admitia o regime 12 por 36 naquela área de vigilância. Hoje em dia, o regime 12 por 36 já está abrangendo outras áreas também, independente de convenção coletiva. Foi o que trouxe a nossa reforma. O empregado submetido à jornada de 12 por 36, que compreende a totalidade do período noturno, tem direito adicional noturno referente às horas trabalhadas após as 5 da manhã. Essa OJ 388 da SDI 1, ela ainda permanece, que fala sobre o respeito à jornada reduzida àqueles que prestam o regime de horas, quem presta horas noturnas. Então, quando for calculada a sua hora extraordinária ou a sua hora trabalhada, será caracterizado o valor da hora reduzida. Então, por exemplo, nós que trabalhamos em regime de 8 horas por dia, a hora noturna reduzida, salvo engano, depois eu posso até corrigir, é de 7 horas e 20. Por quê? Para que ocorra essa compensação, pois o trabalho à noite ele é um trabalho mais desgastante, salvo, né? Todos nós convenhamos, quem já trabalhou à noite sabe disso, sabe muito bem disso. Eu sei porque eu já trabalhei à noite. E posso lhe dizer, né, que uma noite não dormida, você jamais conseguirá compensá-la durante o dia. Simplesmente você vai tirar pequenos cochilos. Existem também empregados que são excluídos do controle de jornada, são aqueles cargos de chefia, gerentes, chefes de departamentos, e além, né, do conhecido cargo de confiança. Essa pessoa, para que ele tenha a sua exclusão da jornada de trabalho, ele deve receber um adicional de gratificação acima dos 40%, para que essa peculiaridade seja caracterizada. Para finalizarmos a nossa aula rápida sobre jornada, lembrando que todos os conteúdos aqui eu tento fazer de maneira bem mais rápida, da maneira mais rápida possível, para que você assista, reassista, vá procurar material complementar, lembrando que nada substitui o livro, e para que concluamos aí a nossa aula, vamos analisar as seguintes assertivas. A compensação de jornada poderá sempre ser acordada por acordo individual, escrito, tácito, para compensação no mesmo mês. Verdadeiro ou falso? Anote aí. Os gerentes com poderes de mando e com remuneração superior em 40% terá direito a horas extraordinárias, será mesmo? A gente acabou de falar, né, sobre isso aí, é só voltar ao vídeo. Em se tratando de menor de idade, o trabalho extraordinário prestado por razão de força maior será remunerado com adicional mínimo de 50%. Já vimos também, foi logo no iniciozinho. O empregado de regime de tempo parcial pode prorrogar sua jornada de trabalho, aquela cuja duração não exceda 26 horas semanais, com acréscimo de até 6 horas complementares. A gente conversou sobre isso aí numa aula anterior. Eu até brinquei, né? É até mais interessante, né? Tem entre aqueles dois de horas parciais, né? E você contratar um de 26 do que um de 36, né? Mas vamos a seguir. Quem não assistiu a aula anterior, a aula 13, dá uma olhadinha lá para que a gente possa verificar essa questão. E, por fim,
A não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada para repouso e alimentação, empregados urbanos e rurais, implica o pagamento de natureza indenizatória, devendo pagar a integralidade das horas que foram subtraídas com acréscimo de 50%. Quem já viu sabe, né? E foi algo também bastante comentado. Foi o objeto aí de alteração da Lei 13.467 de 2017. Então, para que concluamos o assunto, quantas assertivas estão corretas? Todas estão corretas? Apenas a 1 e a 4? Apenas a 2, a 3 e a 4? Ou apenas a 1, a 2, a 4 e a 5? Creio que, com os conteúdos já revisados, podemos responder essa questão. Qualquer dúvida, gente, por favor, deixe seu comentário e faça sua pergunta que terei o maior prazer em respondê-los. Desde já, encerro essa aula aqui, agradeço a sua atenção e desejo para vocês boa sorte.